Oi, minha gente. Deus abençoe cada um de vocês. Missionária Helena por aqui, para trazer uma palavra breve sobre santidade e vida eterna. Santidade e vida eterna. Existe uma palavra muito utilizada por todas as pessoas, que é a palavra sacrifício. As pessoas levam a palavra sacrifício para o lado só do sofrimento. Mas se nós formos pegar a estrutura da palavra, a palavra deixa eu ligar aqui uma luzinha para ficar melhor, né? Se você for pegar a palavra sacrifício, se você separar, você vai ter sacre, que vem da palavra sacro, e fício, que vem da palavra ofício. Então, é ofício sagrado. No entendimento mais espiritual, sacrifício é estar perto de Deus. Então, é o ofício sagrado. E muita gente deixa de ter esse benefício, essa graça de ser o sacrifício, porque acha que é sofrimento. Cristo foi o ofício sagrado que nos garantiu a entrada na vida, a entrada para o reino. Ele permitiu para nós, ele encerrou aquele ciclo de sacrifícios com derramamento de sangue lá na cruz do Calvário. Talvez a minha voz esteja cansada, porque eu estou trabalhando um pouquinho mais e hoje cedo nós fizemos live, graças a Deus deu uma boa audiência, e aí 1h30 falando, a voz já vai ficando meio cansada. Mas eu precisava trazer para cá um vídeo para ficar registrado, para ficar no nosso arquivo aqui. Para nós sermos o sacrifício, o ofício sagrado, nós precisamos em primeiro lugar deixar o Egito. Deixemos o Egito, deixemos o espírito da inquietação, deixemos o espírito da dúvida, do medo, e busquemos a base que é a palavra para que nós tenhamos conhecimento, discernimento das coisas, né? Na tradição judaica, o menino pequenininho, a primeira coisa que ele começava a aprender, quando aprendia a ler, era ler Levítico, o livro da lei, onde tem mais de 600 leis, mais de 600 instruções para as pessoas seguirem. Quando nós começamos a estudar a Torá, nós começamos a perceber que a palavra de Deus, ela é tão perfeita, tão apurada, tão concentrada, que não dá para a gente ler somente na letra, não dá para a gente ler somente na superfície. Nós precisamos descer um pouco mais, mergulhar um pouco mais. E o livro de Levítico é, na verdade, o livro mais citado no Novo Testamento, principalmente por Paulo, que era um estudante da palavra, ele era um estudioso, ele era um doutor, né? E esse mesmo livro de Levítico, ele traz para nós os parâmetros de como ser o sacrifício, ou seja, de como viver em santidade, servindo a Deus, honrando a Deus em tudo. O primeiro parâmetro que ele traz para nós, o livro de Levítico, é a santidade. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Quando Paulo disse isso, ele estava se referindo ao livro de Levítico. O que é santificação, missionária Helena? Santificação é afastar-se daquilo que não edifica. Santificação é separar-se, é ser santo, ser consagrado a algo ou a alguém. Então, isso é santidade. O segundo parâmetro que a palavra nos traz no livro de Levítico é a responsabilidade. Gente, a gente costuma espiritualizar demais as coisas. Tudo é da vontade de Deus, a responsabilidade de Deus. Se Deus quiser, Ele me leva. Se Deus quiser, é claro que tudo está sob a direção de Deus. Mas há uma responsabilidade que é sua, a responsabilidade da escolha de se santificar, de servir a Deus ou não. É sua escolha. A responsabilidade dos atos que eu pratico não é de Deus, é minha responsabilidade. Então, o livro de Levítico, ele traz para nós esse segundo parâmetro, que é a responsabilidade. Aquilo que é do homem, que é para o homem fazer, não é Deus que vai fazer, é o homem que tem que fazer. O que você tiver de fazer, faça-o e faça com destreza.
Terceiro parâmetro que o livro de Levítico nos traz é a gravidade do pecado. Então, existem várias gravidades de pecado, vários também tipos de pecado. E cada um de nós somos conscientes acerca disso. Somos conscientes acerca daquilo que nós praticamos. Então, existe aquele pecado que é explícito, que está na cara. Existe o pecado que só você sabe que cometeu. Existe aquele pecado que você não sabe que cometeu. Então, nós temos que pedir a Deus perdão por todas essas classes de pecado e sermos o sacrifício para, ou seja, viver uma vida de ofício sagrado. Para quê? Para obtermos do Senhor o perdão, para obtermos do Senhor a comunicação. Essa comunicação, ela, já está dizendo comunicação, ela não é unilateral, não é só Deus falando com o homem. Existe o homem falando com Deus. Existe a responsabilidade de nós nos relacionarmos com Deus. Existe a responsabilidade de nossa, da gente parar para ouvir Deus falar. Tem pessoas que só ora, não ouvem a Deus. E tem gente que quer o tempo todo estar ouvindo vozes, está ouvindo, espiritualizando, leva tudo para o espiritual. Vamos equilibrar as coisas, espiritual e material. Existem os dois e nós precisamos conciliar isso. Então tenhamos esse entendimento. Sacrifício significa estar próximo de Deus, não significa sofrimento, significa estar próximo de Deus. A humanidade procura um distanciamento de Deus. O mundo todo está buscando isso. Por que querem se distanciar de Deus? Porque quando nós chegamos perto da luz, a luz manifesta quem somos. A luz manifesta nossos defeitos, a luz manifesta certas imperfeições, e a gente não quer que as pessoas vejam nossas imperfeições, não é? Então, quando nos aproximamos de Deus, isso revela tudo isso. Aí o mundo está procurando um distanciamento, enquanto que o crente ele busca santificação, que é aproximar-se de Deus e distanciar-se do mundo. Nós estamos fazendo o caminho contrário, né? Lá no livro de Levítico, que eu aconselho que você leia, é muito citado, é o livro mais citado no Novo Testamento. Quando Paulo fala de idolatria, quando fala de promiscuidade, ele está citando o livro de Levítico. Eu aconselho que você leia o livro de Levítico. Leia, que é importante, né? Então, vamos lá. A santidade, naquela época, quando havia o templo, era proporcional à proximidade que você tinha do templo, do local, né? Com o advento da morte de Jesus, com a destruição do templo, então hoje o templo somos nós, você e eu, somos o templo. E esse templo precisa estar adequado para receber aquele que vem habitar neste templo, neste tabernáculo. A palavra de Deus, ela é o manual. Então, veja que frase bonita do Mateus Zandona. Ele é professor e ele é rabino. E ele tem um canal aqui no YouTube muito bom mesmo. Eu acompanho direto ele e o pai dele, o Marcelo. O Mateus disse a seguinte frase, eu achei muito bonita, ele falando desse assunto aqui. Ele disse, a palavra do Eterno é como um fruto. A casca vai se adaptando às mudanças externas. O interior é eterno, é permanente, é imutável. O que isso me trouxe de compreensão? Que as coisas externas, o mundo, as coisas vão mudando, mas os preceitos de Deus não mudam dentro de mim. A obediência, a santificação, a entrega deve permanecer a mesma em todo o tempo, na minha vida e na sua vida. Enquanto ao redor da gente está tudo acontecendo, a destruição do templo aconteceu, hoje nós não temos o templo, aquele de Jerusalém edificado, eles esperam edificar, mas temos nós como templo do Senhor. E vamos ser nós o sacrifício, vamos ser nós os que estamos próximos de Deus, dentro de Deus e Ele dentro de nós. Sejamos isso. Então, sacrifício significa estar perto de Deus. Quando nós estamos perto de Deus, nós começamos a nos santificar. E quanto mais próximo, mais santificados. Então, quem morava lá perto de Jerusalém tinha uma chance mais de ser santificado lá perto. E os outros tinham que ir periodicamente para poder receber aquela santificação. Hoje, o Espírito foi derramado sobre toda a carne, sobre todo o mundo.
E esse mesmo Espírito está aqui hoje para moldar a nossa vida e para nos santificar e para nos permitir ser o sacrifício, né? Hoje Deus habita em nós e seu Espírito foi derramado sobre toda a carne. O nível de santidade, também naquela época, era classificado em 3 partes, né? Primeiro, sumo sacerdote, segundo, sacerdote, depois os levitas, que eram os trabalhadores do templo, trabalhadores da obra. Na minha humilde concepção, eu posso imaginar hoje, nos dias atuais, Jesus, o sumo sacerdote, os líderes chamados, escolhidos para liderar os verdadeiros, são os sacerdotes, aquele que leva o povo até o sumo sacerdote, e o próprio povo, que são os trabalhadores. Nós, a igreja do Senhor, somos um corpo, um organismo que junto vamos trabalhando, uma engrenagem junto com a outra, fazendo a obra do Senhor. Independente da tua igreja, independente da tua região, da tua etnia, dos teus costumes. Se você ama o Deus de Israel, se você ama Jesus como único, suficiente Salvador da tua vida, se você crê no sacrifício dele, ponto. Não importa a igreja que tu és. Entende? Seja você o sacrifício. Seja você uma bênção. Então, vamos lá. Você precisa se posicionar, pois você é o núcleo onde Deus precisa estar. Quando eu digo precisa, não é precisão de Deus, é precisão da gente. Nós precisamos que Deus esteja em nós, para que nós possamos viver uma vida mais ampla. Então, nós temos o mundo, nós temos os crentes relaxados, numa terceira camada nós temos o crente santificado e no centro de tudo está Deus. Então, no centro está Deus, nessa primeira camadinha aqui está o crente compromissado, o crente obediente, o crente que tem compromisso com o céu. Na outra camada está o crente relaxado e desleixado. E na última camada está o mundo. Então, o crente relaxado, desleixado, ele está mais perto do mundo do que de Deus. E o crente compromissado, obediente, está mais perto de Deus e mais distante do mundo, né? A santidade é uma exigência para todos. Não é só para os pastores, não é só para missionários, não é só para líderes, é para todos. Deus ordena trabalhos na sua obra, no tabernáculo, para todos. Se obedecermos e fizermos, ele virá e ele vem conviver no meio do seu povo, né? Se os sacrifícios naquela época era símbolo para aproximar o judeu de Deus, hoje Jesus é o maior símbolo de proximidade. Se você obedece a ele, você está obedecendo a Deus. Se você se aproxima dele, você está se aproximando de Deus, né? Com a morte de Jesus veio então um novo tempo. Esse novo tempo sem derramamento de sangue, porque o derramamento do sangue de Jesus foi o derradeiro em relação a esses sacrifícios, né? O que Deus providenciou para nós hoje é maravilhoso. O que ele providenciou para nós foi um acesso imediato a Deus, mediante Jesus Cristo, que é o nosso intercessor. O primeiro que ressuscitou e já foi, e logo, logo virá nos buscar para nos arrebatar. Então, eu sempre faço uma pergunta, e hoje eu quero terminar esse vídeo aqui, nesse momento, com a seguinte pergunta. O que você consegue dar alguma coisa para alguém que tem tudo? Não, né? Você já tem tudo, você vai dar mais o quê? Então você pensa, que presente eu daria a Deus? Que presente eu daria a Deus? Eu respondo para você. Obediência à sua palavra. Obedeça. É suave, é leve obedecer a Deus. Pode acreditar que é, né? Então, o que nós podemos dar a Deus é uma vida de obediência. Quem obedece está mais próximo dele e do serviço dele. Então, fica essa palavra da missionária, que Deus te abençoe ricamente, que a misericórdia de Deus te alcance, que você aprenda a viver servindo ao Senhor, honrando ao Senhor, porque em pouco tempo haverá um grande estrondo no céu, uma trombeta vai soar, um grito do arcanjo vai ecoar,
e todos os que vivem em obediência, em santificação, serão arrebatados desse mundo, voltarão para casa, e aí viveremos para sempre com o Senhor. Eu conto com você nessa ida, nós vamos juntos. Nos encontraremos lá, nos conheceremos lá, e será para sempre. Paz e graça para todos vocês.